Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos continuar aqui com a nossa série Encontros que Curam. E hoje, na verdade, vamos falar sobre um reencontro, né? Na verdade, mas só para esclarecer nossa série, você que ainda não assistiu os outros vídeos, temos falado sobre esses encontros que curam com base no texto de Lucas, capítulo 5, onde Jesus faz ali uma afirmação que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos. E no mesmo versículo ele continua dizendo, no mesmo texto ali, eu não vim para os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. Então entendemos que os enfermos são os pecadores, entendemos que o pecado realmente é uma enfermidade. E o pecado é errar o alvo. Então temos falado nos outros vídeos sobre pessoas que erraram o alvo na sua vida e que precisavam de ajustes na sua percepção da vida, na sua compreensão a respeito da sua realidade, e que Jesus é a solução para isso, né? E hoje nós vamos falar sobre Pedro. Como eu disse, na verdade, Pedro teve um reencontro com Jesus, porque na verdade Pedro já servia a Jesus há um tempo, e nesse episódio que nós vemos lá em João capítulo 21, nós vemos que Jesus tinha sido crucificado, e Pedro negou a Jesus. A Bíblia diz no começo do capítulo 21 que ele disse, vou pescar, e alguns discípulos voltaram a pescar com ele. E nós precisamos entender aqui algo. Jesus, quando chamou esses homens, disse a ele que eles não eram mais pescadores de peixe, que eles seriam feitos pescadores de homens, e que eles tinham que se dedicar a esse ministério. E na verdade, por causa da morte de Jesus, isso certamente teve um impacto na vida desses homens. E observe que mesmo depois de Jesus ter anunciado ali a sua ressurreição, ter mandado Maria dizer a eles que ele tinha ressuscitado, esses homens enfrentaram um dilema, na verdade, ali, né? E passaram por esse problema. E no capítulo 21, versículo 15 ao 17, o Senhor fala com Pedro e pergunta a ele 3 vezes. Na primeira vez, Jesus pergunta, tu me amas mais que esses, mais que os outros discípulos? Pedro responde, tu sabes. Na primeira, Pedro diz, eu te amo, Senhor. E na segunda vez, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Pedro, te amo, Senhor. E na terceira vez, Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Então a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, e nós temos aqui um ponto-chave desse texto. Então Pedro diz, tu o sabes. E realmente Jesus sabia. Jesus sabia do amor que Pedro tinha por ele. Jesus sabia, e eu creio profundamente nisso também, que quando Pedro disse que não negaria Jesus, ele realmente tinha no seu coração esse desejo. Mas assim como Pedro, como Paulo mesmo diz que aquilo que ele gostaria de fazer ele não fazia, o que ele não gostaria de fazer, isso sim ele fazia, nós também somos assim. Muitas vezes, mesmo amando a Jesus, fazemos coisas que não gostaríamos de fazer e deixamos de fazer coisas que gostaríamos de fazer. E muitas vezes precisamos de ajustes em nossas vidas para que a gente não erre o alvo. E Pedro, quando ele voltou a ser pescador, ele voltou a fazer ter o seu serviço anterior, né, vamos dizer assim, sem que fosse a vontade de Deus. Mas Pedro certamente estava tomado de uma culpa, e uma culpa que muitas vezes acomete também as nossas vidas. Uma culpa gerada pela tristeza de ter decepcionado o Senhor, de ter feito algo que não gostaria de ter feito e sabe que desagradou o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos entender que existe 2 tipos de tristeza, a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. De toda forma, quando pecamos, nós temos que sentir a tristeza e o arrependimento por aquilo. Mas nós não podemos gerar que essa tristeza gere em nós morte. E o perigo de nós sentirmos a tristeza e que essa tristeza gere em nós morte é quando nós não entendemos a graça de Deus. Paulo, quando foi confrontado pelo seu espinho na carne, segundo as Escrituras, ele comparou esse espinho a um enviado do inferno a esbofetear o seu rosto. Ele ouviu da parte do Senhor, a minha graça te basta. E nós precisamos entender que quando somos confrontados com a nossa triste realidade, que somos pecadores e falhos, nós precisamos entender a graça de Deus. E quando nós não entendemos isso, nós vamos continuar tentando nos justificar pelas nossas próprias obras. Nós vamos pensar, se fosse Pedro, por exemplo, Pedro não tivesse negado Jesus. Eu posso me manter nessa condição, posso me manter firme aqui, posso me manter de cabeça erguida, porque eu não neguei a Jesus. Eu disse que faria e fiz, ou disse que não faria e realmente não fiz. Mas e quando nós falhamos, como Pedro falhou? Se nós não entendemos que a graça de Deus é a solução para isso, para curar a nossa culpa, para nos mostrar que nossas obras não são capazes de nos justificar, quando tentamos nos justificar pelas nossas próprias obras, o que vai existir em nós é um sentimento de culpa e de tristeza que vai nos levar à morte, porque vamos realmente ser tomados por uma tristeza
e talvez uma depressão por entendermos e vermos que somos incapazes de permanecer naquilo que nós mesmos queremos permanecer, que é no centro da vontade de Deus. Mas quando nós entendemos que a graça de Deus está sobre nossas vidas, e o que Deus espera de nós é um coração que o ame de verdade, e ter um coração que ama o Senhor de verdade, talvez gostaríamos que fosse diferente, mas ter um coração que ama o Senhor de verdade não significa que não vamos pecar. Não significa que não vamos mais entristecer o coração de Deus. Não significa mais que não vamos decepcionar o Senhor. Mas pior do que não fazer o que gostaria de fazer, ou fazer aquilo que não gostaria de fazer, entristecer o coração de Deus assim, é não entender o poder do sacrifício de Jesus. É não entender o poder da graça de Deus. E deixar que a culpa e o medo te afastem da presença do Senhor. Isso é perigoso. É claro que nós temos que tomar cuidado para não banalizar a graça de Deus. Paulo nos ensina isso quando fala aos Romanos. Paulo fala em Romanos 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele continua dizendo no começo do capítulo 6, ele diz, então se é pela graça, vamos viver no pecado? Ele mesmo responde, é claro que não. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos entender o poder da graça de Deus. A graça de Deus que não nos permite, né, sermos condenados, porque é isso que Paulo diz em Romanos, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo não está dizendo que não há mais erro nenhum em nós, ele está dizendo que não há condenação. E não há condenação porque não erramos, mas não há condenação mais porque Cristo se fez maldição por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos livrou da culpa. A Bíblia diz que ele nos purificou a nossa consciência dessa culpa pelo pecado. E agora nós podemos estar diante de Deus e de Jesus, conscientes da nossa vocação e exercendo a nossa vocação debaixo da graça de Deus, conscientes sim das nossas limitações, experimentando o arrependimento contínuo, mas sempre, segundo o próprio Paulo disse, se alguém quiser se glorie no Senhor, não nas suas próprias obras. Entenda que é a graça que nos mantém de pé. O Senhor vai olhar para o nosso coração, e quando Ele enxergar no nosso coração um coração que o ama, como Ele enxergou no coração de Pedro, Pedro ficou conhecido por muitas coisas na narrativa bíblica, mas ele foi o discípulo que ficou conhecido por negar a Jesus. Mas Jesus não jogou isso no rosto dele quando foi encontrar com ele. Jesus só perguntou, você me ama? E Pedro, sim. E na terceira vez, Pedro, entristecido, o Senhor sabe. E nas entrelinhas nós podemos entender que Jesus, quando disse, então apacenta as minhas ovelhas, Jesus, sim, eu sei, Pedro. E é por isso que eu estou aqui dizendo para você apacentar as minhas ovelhas. É por isso que eu estou dizendo aqui para você que o que importa é que você me ama. Então vá fazer o que eu chamei você para fazer. Larga a mão dessas redes e vai fazer o que eu chamei você para fazer. Eu tenho um chamado para a sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. E esses propósitos vão se cumprir por causa da minha graça, não é por causa da sua capacidade. E nós precisamos entender isso. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso para que nós possamos nos manter de pé diante de Deus. E entendemos que o que nos mantém de pé é a graça, a misericórdia de Deus. Diante de um coração, o nosso coração que ama o Senhor, assim como Pedro amava. E infelizmente, talvez a nossa história, em algum momento da nossa história, vai existir também uma mácula, uma mancha na nossa história. Infelizmente. Essa mancha talvez fique na nossa história que os homens conheçam. Mas, diante do Senhor, o que ficará registrado é o quanto nós o amamos e o quanto nós desejamos nos manter de pé e permanecer seguindo a Ele. Que essa palavra encontre repouso no seu coração, que sirva de inspiração para te manter de pé, para que você continue servindo a Jesus, para que você continue crendo na graça de Deus, é claro que com sabedoria, entendendo que a graça não é para ser banalizada, mas que também não é por suas obras que você vai se manter de pé diante de Deus. É por causa do favor de Deus. E que esse favor de Deus nos ajude a cada dia. Amém? A minha oração é para que Deus abençoe cada um que tenha ouvido essa mensagem. E que nós possamos assim romper toda a culpa. Pare de errar o alvo. Pare de ter o alvo tentando se justificar com as suas próprias obras. E coloque a sua fé em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Diz que o pecado é não crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você não pode crer nas suas obras. Porque se você crê nas suas obras, você está anulando o sacrifício de Jesus.
Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.